em relação à defesa do consumidor, e da coletividade como um todo, porque nesse caso dos bueiros, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, inclusive, equipara qualquer pessoa atingida pela explosão a consumidor, mas nesse caso fica muito claro que os efeitos da atuação da empresa em relação a toda a coletividade podem ser muito nocivos e prejudiciais. Então, numa democracia, é muito importante que cada um assuma as suas próprias responsabilidades, que cada um que seja chamado às suas responsabilidades apresente justificativas plausíveis em relação aos atos que praticou. Porque, senão, nós não vivemos numa democracia. Senão, nós vivemos numa oligarquia. E eu tenho certeza que ninguém aqui é presidente de empresa para querer viver numa oligarquia. Nós somos cidadãos e, assim, queremos um mundo melhor para nós e para os nossos filhos. Então, eu saldo a iniciativa do deputado Marcelo Freixo e estarei presente sempre que for convidado, mas com um tom de tristeza, porque nenhuma novidade se apresentou desde a última vez que eu estive aqui. Então, vamos ver se da próxima vez esse encontro será mais feliz. Obrigado, doutor Rodrigo Terra, que é um grande parceiro da Comissão de Direitos Humanos, porque eu sempre digo, doutor Rodrigo, que a luta por direitos humanos ela não é a mesma luta, ela é mais ampla que a luta de defesa do consumidor, mas muitas vezes a luta de defesa do consumidor passa pela defesa da luta por direitos humanos essenciais, né? E esse é um momento onde a gente se encontra, né? Onde a defesa do consumidor está de braços dados com a luta por defesa de direitos humanos, porque a violação de um direito tão essencial do consumidor tem levado diversas pessoas à morte, né? Por mais bárbaro e incrível que isso possa parecer, né? Extrapolou-se tanto, né, o direito do consumidor, ou seja, se violou tanto esse direito, nós chegamos a uma violação de direitos humanos. Nós temos aqui diversas mães, pais, que perderam seus filhos exatamente por um princípio que, no início, era uma violação do direito do consumidor, né? Que essa fiscalização pudesse chegar aos lares, às casas, que é uma coisa óbvia, evidente, né? Mas que começa com o debate do direito do consumidor. E nos dá tristeza também, doutor Rodrigo, assim, ter que retomar um tema que já foi audiência pública aqui pelo menos 3 vezes, desde 2000, né? É claro que isso é muito ruim, né? Porque existem interesses. O senhor falou muito bem, essa é uma casa política, né? Essa é uma casa de essência política, porque eu costumo dizer que casa política o Ministério Público também é, o Poder Judiciário também é, né? Todas as casas são políticas, todas as casas são operadas pela lógica política também. Essa é uma casa de essência política, né? Onde a sua formação está na própria política, mas todas as outras casas de todos os poderes também fazem política, né? E da mesma maneira que os interesses, muitas vezes, de uma companhia esbarram e interferem em decisões importantes de poderes, aqui não é diferente. Aqui não é diferente, né? Então, é evidente que a ideia dessa audiência pública é fortalecer essa resistência, e para que a gente possa buscar mais força, porque enquanto essas mães e esses pais estiverem organizados e batendo nessa casa, é nossa obrigação, né? Não só atendê-los, mas estar levando à frente essa luta, né? Não pode haver o cansaço, não pode haver a conformidade de que as coisas serão sempre assim, né? É o mínimo que a gente pode fazer, é a solidariedade e o trabalho, né? Organizarmos uma nova audiência pública, chamarmos as autoridades, irmos à presidência, exigirmos que o projeto seja votado, enfim, muito do que já vem sendo feito, ser refeito, né? É isso que nos cabe nesse momento. Queria ouvir o deputado Luiz Paulo Correia da Rocha, que, além de um excelente deputado,
dos mais atuantes dessa casa, infelizmente não é membro da Comissão de Direitos Humanos, mas a hora que quiser será muito bem-vindo, deputado que já está desesperado de tanto trabalho que tem nas outras comissões, né? Mas seria uma ótima aquisição para a Comissão de Direitos Humanos. É também engenheiro e acompanha esse debate desde o início, né? Foi um dos primeiros a trazer esse debate aqui para a Assembleia Legislativa. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, deputado Marcelo Freixo, deputado Robson, senhoras e senhores, o relato que Vossa Excelência fez da série histórica dos acontecimentos de acidente com gás é absolutamente pertinente. Função de inúmeras mortes ocorridas e do movimento Morte por Gás Nunca Mais, eu resolvi, antes mesmo do deputado Alessandro Molon dar entrada com o projeto de lei dele, começar a estudar a matéria. O decreto que regulamenta as instalações internas é da época da SEG, quando a companhia de gás era estatal. E depois desse decreto, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a BNT, já fez, pelo menos, salvo erro de memória, 2 outras regulamentações. Então, inicialmente, o que eu desejava? Criar um projeto de lei que pudesse trazer para o Estado a regulamentação da ABNT. E comecei a estudar essa questão. E verifiquei que era quase impossível a gente tratar disso numa lei. Por quê? Porque, no meu entendimento, né, a solução tão tradicional de se ter o aquecedor de gás no banheiro não deveria existir mais. O aquecedor de gás deveria estar sempre num outro compartimento aerado que não fosse o banheiro. É claro, até porque diminuiria muito a capacidade de vitimar. E tem até prédios novos que já adotam essa solução. E os que estão no banheiro, a porta do banheiro, quando fechada, devia ter veneziana, né? Algum tipo de aeração na sua parte inferior. Teria que ter realmente o dispositivo de chaminé para o excesso de gás e para a natureza. Aí tem detalhes de como coloca o chapéu dessa saída de gás. E por aí vai. É muita especificidade para você tratar numa lei. Quando a própria ABNT já descreve como tem que ter essas instalações. Ora, exatamente quando a gente discutia e estudava essa questão, o deputado Alessandro Molon apresentou o PL 762 de 2007, com o intuito de criar a vistoria anual periódica de responsabilidade da concessionária. Quer dizer, que é a síntese maior do PL. Esse PL mereceu algumas discussões, foi à pauta e recebeu 27 emendas, dos quais eu mesmo fiz 11. E o movimento, né, do Morte por Gás Nunca Mais, por diversas vezes veio aqui no Parlamento cobrar a votação do projeto e mostrar a necessidade de que todas essas mortes não ficassem impunes, mas que, principalmente, elas pudessem ser evitadas daqui para frente. E nós temos que entender uma questão, para mim, muito clara. A gente está tratando aqui,
e eu vou fazer os dois comentários, a gente está tratando aqui das instalações de gás domiciliares, de dentro do imóvel. Para a gente tratar também da questão da tubulação de gás e de energia em logradouro público, né, que são duas vertentes do processo da concessionária. Então, a gente está tratando, primeiro, da questão das instalações domiciliares. É totalmente pertinente que essa vistoria bianual, conforme uma das emendas propostas, ocorra. Porque qualquer leigo que leia a BNT, ou qualquer engenheiro que não seja de instalação, ficará com sem número de dúvidas. Não é uma leitura mansa e pacífica que qualquer cidadão do povo possa vir a entender. E o morador de uma unidade habitacional não tem obrigação nenhuma de conhecer o linguajar técnico e tantas hipóteses, tantos dispositivos que tem uma instalação. Então, a vistoria bianual viria a sanar, né, essa questão e, ao mesmo tempo, impedir ou diminuir o número de mortes por acidente de vazamento de gás. Então, o projeto é bom, exatamente nesse sentido. E porque também, e aí o projeto não é claro, mas no meu entendimento, implicitamente isso ocorreria, que no caso, existindo a lei, no caso das vistorias e no caso de acidente, com uma vistoria técnica mais profunda, você poderia detectar a causa.